Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos. Para fazer essa lembrancinha, vamos precisar de linha, agulha. Vamos precisar também de tinta preta, branca, tinta de tecido é que eu estou usando. Um palito, tesoura, um círculo de tecido preto aí para o corpinho de 8 centímetros. Outro círculo para a cabeça de 6 centímetros, para os pezinhos 2 círculos de 3,5 e para as mãozinhas 2 círculos de 2,5. Eu estou usando malha, mas vocês podem usar o tecido que vocês tiverem. Já para os bracinhos tem que ser malha, com essas medidas aí. O acabamento da cabeça com 3 centímetros, são 2. Tecido amarelo para fazer os acabamentos, máquina de cola quente, enchimento acrílico, quadrado de 3 por 3 para o rostinho. Vamos dobrar o círculo em 4 partes, como vocês estão vendo, fica assim. Aí pegamos 3 partes juntas e deixamos uma. Vai ficar uma espécie de um cone. Vejam aí, vai ficar uma espécie de um cone e aí vamos fazer um fuxico nessa parte. Bom, o fuxico é um pontinho que vocês sabem, já devem saber fazer. Se não souberem, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí na descrição. São pontinhos tipo alinhavo, de vai e vem. É bem fácil de fazer. Estou usando malha, mas vocês podem usar, como eu falei, qualquer outro tecido. Vamos colocar enchimento. Vamos deixar ele bem cheinho e vai ficar parecendo o bumbum da abelha, né, da formiga, porque é uma formiguinha, que é o esmilinguido, é uma formiguinha. Com essa pontinha protuberante, vai ficar muito engraçadinho. Então nós enchemos, aí vimos que se precisar de mais enchimento, para ele ficar bem cheinho, bem armadinho. Aí a gente coloca, usa o fundo de uma caneta para completar, um palito. E aí ficou desse jeito. Então a gente vai arrematar 3 vezes para poder ficar bem firme. Então o bom é o acabamento, né? Se a gente não arrematar bem, ele pode soltar. Então é por isso que a gente arremata 3 vezes para que fique bem firme. E no final, no último arremate, a gente dá algumas voltinhas assim na agulha e puxamos. Tá dando um pouquinho de trabalho, porque a malha às vezes dá um pouquinho de trabalho na hora de puxar. E a gente coloca a agulha aí, sai lá no final, para não cortar rente ao nó, e aí pode acontecer de soltar o nó, né? Da gente cortar no lugar errado, assim não. Aí, ficou o bumbum. Agora a cabecinha a gente vai fazer um fuxico. Dessa vez não vamos dobrar, vamos fazer um fuxico normal, pegando o círculo e usando pontos alinhavos, como vocês já sabem, como costumamos fazer. Então não é difícil fazer o fuxico. Caso tenham alguma dúvida, acessem o link que eu vou deixar aqui embaixo. Acabando de fazer, vocês puxam um pouco e enchem. Deixa também assim bem cheinho e vão arrematar da mesma maneira. Lembrem-se que o acabamento é muito importante. Na hora de arrematar, segurem com uma certa firmeza para que ele fique bem fechadinho. E caso não tenha uma linha forte como essa que eu estou usando uma linha bem forte, bem resistente. Vocês podem colocar a linha com 4 fios, por exemplo, coloquem 2 e bota na agulha, dobra em 4, para ficar mais seguro, mais firme, né? Mais forte, resistente. E assim ficou. Nós vamos colar uma parte na outra e vamos usar essa parte né? Vamos colar aí nessa parte. Parte aberta vai ficar para baixo, porque essa é uma espécie de lembrancinha para tem várias opções. No caso, se quiser fazer uma ponteira de caneta, então é colocado nessa posição, vai ter que ser colocado nessa posição onde a gente está botando aí. E eu vou mostrar a vocês como fazer a ponteira, por isso eu estou botando assim.
Mas em outros casos a gente deixa o bumbumzinho da abelha como se fosse um bumbum de abelha, de formiga também pode ser. Mas aí eu quero mostrar para vocês a opção, uma das opções, que é a ponteira. No final vocês vão ver outras opções de uso, fiquem ligados aí. Então nós colocamos um pouquinho de cola para poder colar um pouquinho a cabeça no corpo, mas a gente vai deixar bem resistente. De que forma? A gente vai fazer um ponto invisível. É um ponto maravilhoso, gente. O ponto invisível é muito resistente e ajuda a reforçar as costuras, né? Nesse caso aí, não vai soltar. Se uma criança, por exemplo, pegar para manusear, não solta. Tá? E com o decorrer do tempo, essa lembrancinha também não vai soltar, vocês vão poder lavar. A durabilidade vai ser bem prolongada, apesar da gente estar usando sobras de tecido, né? Sobras de coisas que vocês têm em casa, mas precisa ser algo bem resistente. Não é porque é sobra que a gente vai fazer uma coisa de qualquer jeito. Aí está o ponto invisível, a gente entrou na parte de dentro aí da cabeça, e damos o ponto invisível, ele fica paralelo, né? A linha vertical fica paralela à outra. Aí a gente vai na horizontal, como vocês estão vendo aí, estou indo na horizontal. Saio, né, ao lado, né? E aí faço o ponto paralelo ao outro, ou seja, na mesma direção. E não precisa puxar agora, a gente pode deixar por enquanto folgado, vai fazendo, né? Eu vou deixar o link também de como fazer o ponto invisível. Olha aí, tá na paralela. Aí a gente vai na vertical, na mesma direção. E de novo, fazemos o ponto na paralela. Aí vamos na vertical e assim vamos fazendo. Eu vou deixar o link desse ponto invisível, maravilhoso, muito bom, que vocês podem usar quando for fazer uma costura à mão, principalmente nessas partes onde a gente une um tecido ao outro. E vou deixar na descrição para vocês poderem acessar e aprender caso não saibam. Então, quando a gente vai puxando, quando a gente puxa, ele fica invisível. E é um ponto muito fácil. Olha aí. São pontinhos curtos. Quanto mais curto, melhor, porque aí fica menos visível. E fica mais seguro, lógico, mais resistente. Arrematamos. E aí cortamos a linha. E vocês vão ver o resultado. Olha aí um ponto invisível, vocês não estão vendo nenhuma costura e ficou bem preso. Agora nós vamos para os pezinhos. Vamos fazer o mesmo processo, né? Vão encher. Então fizemos um fuxico, enchemos os dois. Arrematamos. Temos o cuidado de arrematar bem arrematado mesmo. Após arrematar aí, vocês podem cortar a linha e vamos pregar. Bom, gente, para colar, vocês podem usar, de preferência eu vou usar cola quente, mas também vou reforçar com o ponto invisível. Já já vocês vão ver. Vamos colocar ao lado, mais para a lateral do corpo. Vocês vão ver usando cola quente. Então vamos colocar aí mais para a lateral do corpinho, de um lado. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Seguramos bem para colar, né? Para depois a gente fazer a costura propriamente dita. Aí vamos iniciando o ponto invisível, vocês já sabem.
Eu acredito que vocês visualizando aí esse ponto que eu estou fazendo aí nos pezinhos, dê para vocês terem uma ideia de como fazer o ponto invisível. Observe. E aí, terminando, a gente vai arrematar. O melhor, antes de arrematar, vamos puxar bem. E você já vê que não aparece nada. E fica bem seguro. Aí sim, que a gente vai arrematar e colocar a linha no outro, passar no outro ponto. Aí são os bracinhos, né? Uma tira onde a gente vai puxar bastante, vai ficar parecendo aquela tira de biquíni, que é assim que é feita, com a malha ou com, né, com a lycra. Então, assim ficou o formato do bracinho. A gente dá um nó de um lado e aí corta essa pontinha. Então, um lado é a mãozinha, já está pronta. Ou melhor, vai ser introduzida a mãozinha aí. Um lado está pronto. Vamos medir no corpinho da formiguinha. Aí no caso dos milinguidos, vamos medir mais ou menos o tamanho do braço e onde a gente quiser, tamanho que a gente quiser fazer, a gente vai e dá um nó no final desse tamanho que a gente mediu aí. Então, a gente dá esse nó, ajusta. Vou medir de novo para ver se está certinho. Tá certo, então a gente corta. E aí tá pronto o bracinho. E ficou com aproximadamente 7 centímetros. Agora vamos fazer as mãozinhas, que vai ser um fuxico, como a gente fez com o pé. Mesmo processo, depois a gente vai colocar enchimento. E aí vocês vão ver como é que a gente vai introduzir o bracinho aí dentro. Ou melhor, a mãozinha não tem enchimento. A mãozinha é sem enchimento. A gente vai colocar o bracinho aí dentro desse fuxiquinho. Vai ajustar. Vai puxar, né? E aí vamos arrematar. Vamos puxar bem para ficar bem segura a mãozinha. Vamos dar uns pontinhos e vamos arrematar. Lembrando que o nozinho serve para ajudar a ajustar a mãozinha, né? Antes dos pontinhos, nós demos 3 voltinhas. E agora sim, agora vamos ao arremate. Para dar o acabamento, né? Que fica feinho. Então a gente pode pegar um pedacinho da lycra que a gente puxou da malha e dar um acabamento aí dessa maneira. Pegar, enrolar aí ao redor da mãozinha, fazendo justamente o acabamento, que acabamento é o que deixa mais bonito o trabalho, né? E vamos usar a cola quente, ou a cola de tecido, ou eu vou usar, estou usando também, aí vocês vão ver uma cola chamada cola do artesão, mas dá para usar a cola quente. Então os dois ficaram dessa forma. Essa é a cola que eu encontrei, que chama cola do artesão, sabe, para papel, madeira, tecido, tá escrito aí na frente. Ela é muito boa, é semelhante à cola de silicone fria, que você também pode usar. Agora a gente vai colar no bonequinho. Eu não vou usar cola quente, mas se vocês quiserem, vocês podem usar cola quente, pode usar também a cola universal. Vai dividir o braço no meio e colocar aí atrás da cabeça do boneco e depois colar ao redor do pescocinho, né?
dessa forma. Para fazer o rostinho eu usei um quadradinho de 3 por 3. Vocês vejam no final como foi que eu fiz, eu estou mostrando lá no final do vídeo. E aí colei aí, né? Poderia ser costurado também. Usei um palito para poder fazer os olhinhos. Vocês podem usar a ponta de um pincel, né? Algo que possa substituir. A ponta de um lápis dá para fazer também. Ou um palito pequeno, um palito de fósforo, né? Também serve. Então eu usei a tinta preta de tecido para fazer os olhinhos. Ou podem usar uma canetinha também de tecido. Com a tinta branca e a pontinha do palito bem fina, aqui também vocês podem usar a ponta de uma caneta, de um lápis, um pincel fino. Eu fiz a boquinha dessa forma. Para fazer as anteninhas, eu também usei um pedaço de lycra e puxei bem, ou melhor, de malha, e puxei bem. Pode ser lycra também. Deu mais ou menos esse tamanho, 10 centímetros. E após puxar, né, eu dei um nozinho de um lado, do outro. Cortei a ponta do nozinho, a ponta da lycra, deixei o nozinho. Dividi ao meio. E agora eu vou costurar com a linha dupla, para ficar bem resistente. Esse meio eu vou colocar aí também no meio da cabecinha, nessa posição. E vou fazer a costura das anteninhas. Vou introduzir a agulha pela parte de trás, da abertura de trás, para não ficar aparecendo nada. Se bem que eu coloquei linha preta. E vou fazer essa costura da forma que vocês vão ver aí. Agora eu quero deixar essa anteninha dobrada. Eu vou colocar um pouquinho de cola no meio da antena. Vou dobrar como eu quiser que fique. Como é que eu quero que fique? Dobrada, então eu vou dobrar de um lado, do outro. Vou deixar secar e ela vai ficar desse jeito. Vocês vão ver outras dicas daqui a pouco de material que vocês podem usar para fazer essa antena. Aí atrás eu vou colocar um acabamento. Né, o acabamento Mas antes do acabamento, eu vou colocar uma corda de nylon. Um cordãozinho, pode ser de nylon, pode ser uma fita, né? Algo que vocês possam pendurar, que vocês tiverem em casa. Vocês têm várias opções de materiais, o que vocês tiverem. E aí o acabamento, aí atrás, né? Vocês já viram a medida, eu coloquei lá na frente desse acabamento. Coloquei a cola, pode ser a cola de silicone fria, pode ser a cola quente, cola que vocês forem utilizar aí. Eu estou utilizando a cola do artesão, colocando aos poucos, vou fazendo um acabamento. Eu também, se você quiser, você pode fazer uma ponteira, aí você vai colocar o lápis aí nesse lugar, nessa abertura aí embaixo. Vocês colocam aí um palito para ver mais ou menos até onde vocês querem colocar o lápis. E aí fazem, né, o teste, colocam o lápis ou a caneta até onde vocês querem, colocam cola, né? E botam aí, introduzem aí o lápis ou a caneta. E assim vocês podem fazer uma ponteira. É uma opção de uso, né? De lembrancinha também. Mas eu vou colocar esse acabamento. Para isso eu coloquei cola, do mesmo jeito que eu fiz com a cabeça.
e estou fazendo um acabamento da mesma maneira. No caso, se usarem cola quente, vão com calma, bem devagar, para não deixar tudo sujo de cola quente, tá? Para o acabamento ficar legal. Olha só como ficou, gente. Aí vocês podem pendurar onde vocês quiserem. Podem colocar cheirinho para poder fazer um cheirinho, colocar no carro, pendurado. Bom, para as anteninhas ficarem juntinhas, eu botei um pouquinho de cola e juntei as duas partes. Né? Outra opção de material para fazer a antena é o cordão de nylon, ou esse cordãozinho, eu tenho esse cordãozinho de crochê, mas pode ser qualquer outro cordãozinho que vocês tenham, um cadastro de sapato, vocês cortam e podem fazer. Para deixar durinho, é só passar cola, pessoal. Então passam cola no cordão, ou no que vocês tiverem, no tecido, pode ser um tecidinho dobrado. E para ficar assim bem durinho, a gente coloca cola, como eu fiz aí, já deixo no jeitinho, deixo secar e ela vai ficar bem lindinho. Aí também vocês podem usar um arame desses que vem no biscoito, vem em embalagens de uma maneira geral, né? Em vários produtos vem esse tipo de arame, vocês podem usar para fazer uma anteninha assim, né? Então vocês não podem deixar de fazer, tem várias opções de uso, não podem reutilizar. Bom, para o rostinho eu disse que ia ensinar no final, aí tá, né? Eu cortei nessas medidas e é como se fosse um coraçãozinho, né? Que tem de largura 3 centímetros e na altura ficou com 2 centímetros. Então, fiz assim, cortei num tecido branco e a gente pode costurar. A faniquita é essa verdinha que eu vou mostrar aí para vocês, vocês estão vendo aí. Vocês viram um pouco. A pontinha de baixo é como se fosse um coração com a ponta de baixo cortada, assim, sem ponta. Então é bem facilzinho, é um coraçãozinho, sem ponta, com a ponta cega. Uma graça assim. Então essa é a faniquita que eu fiz costurada, eu costurei a carinha. E tem as dicas, né, que eu fiquei de dar para vocês no final, dicas de uso. Né? Dicas de lembrancinha. Bom, pode ser uma ponteira de lápis. Vocês podem pendurar naquele espelhinho do carro e colocar cheirinho. Pode ser uma lembrancinha de batizado, de nascimento. Enfim, tem várias opções que vocês podem fazer. Podem ser um imã de geladeira. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, não forem inscritos, inscrevam. Se puder passar para alguém, deem um like, deixem um recadinho. Se puder, eu amo recadinhos.